pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos iniciar um novo ciclo. Esse vai ser sobre triângulos e quadriláteros. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a importância dos triângulos e dos quadriláteros nas construções. A precisão das medidas de abertura dos ângulos e as propriedades de figuras geométricas como triângulos e quadriláteros garantem funcionalidade, praticidade e segurança, o que fez com que estruturas com as formas dessas figuras sempre fossem usadas nas construções. Então vamos ver aqui alguns exemplos. A gente tem aqui, o Panteão de Roma, na Itália, construído por volta de 27 a.C., e a gente pode ver aqui a presença de triângulos e quadriláteros. Nós temos as pirâmides de Gizé, que são muito famosas. Elas estão localizadas no Egito e foram construídas há mais de 4 milênios. E um prédio mais atual, que é o Museu de Arte de São Paulo, da arquiteta Lina Bobardi, que foi inaugurado em 1968. E aí faz parte da arquitetura e da beleza do prédio o uso de quadriláteros. A gente pode ver aqui vários, não é mesmo? Bom, ao longo dos anos escolares, você estudou de maneira concreta, experimental, ou seja, através de colagens, de recortes. Vocês estudaram diversas figuras geométricas, como os triângulos e os quadriláteros. E aí, nessa época, é comum que os professores utilizem de recortes, de colagens, para mostrar propriedades das figuras geométricas. Agora, nesse novo ciclo, iremos estudar a geometria de forma lógica, ou seja, vamos demonstrar as propriedades que constatamos de forma experimental em anos anteriores. Esse tipo de estudo da geometria se chama geometria dedutiva. À direita, nós podemos ver o matemático grego Euclides de Alexandria, que viveu entre 330 e 260 a.C. Ele foi um dos primeiros a tratar a geometria de forma dedutiva. Ele é conhecido como o pai da geometria. Vamos ver agora um pouco sobre figuras congruentes. Mas primeiro vamos relembrar o que é que significa segmentos congruentes e depois o que é que significa ângulos congruentes. Bom, a gente diz que dois segmentos eles são congruentes quando os dois possuem o mesmo comprimento, a mesma medida. Por exemplo, aqui a gente tem o segmento AB, que mede 3 centímetros, e o segmento CD, que mede 3 centímetros. Então, como eles têm o mesmo comprimento, isso significa que eles são congruentes. O símbolo de congruência é esse igual com um tiozinho em cima, aqui vocês estão vendo. E quando a gente vai representar segmento, isso aqui vocês já conhecem, a gente representa da seguinte forma. Escreve os extremos, que são o ponto de início e o ponto de fim do segmento, com letra maiúscula, e coloca o tracinho em cima. Então, aqui a gente tem que o segmento AB é congruente ao segmento CD, ou seja, os dois têm o mesmo comprimento. Do mesmo jeito para ângulo, só que agora a gente vai falar de abertura. Esse ângulo aqui, onde o vértice dele é o ângulo A, e a gente representa da seguinte forma, um A e um chapéuzinho em cima. Então, esse ângulo aqui, ele mede 60 graus. Tem uma abertura de 60 graus. Já esse outro aqui, o ângulo D, também tem uma abertura de 60 graus, ou seja, a mesma abertura. Então, isso significa que o ângulo A, ele é congruente, olha o símbolo aqui de congruência, ao ângulo D. E agora que vocês já relembraram, segmentos congruentes e ângulos congruentes, vamos falar sobre figuras congruentes. Imagine duas figuras tais que seja possível transportar uma figura plana sobre a outra de modo que elas coincidam. Dizemos que essas figuras são congruentes. Então, observem aqui, a gente tem aqui um quadrado vermelho e outro quadrado vermelho. Se eu quisesse colocar esse quadrado vermelho aqui em cima desse, eles iam ocupar exatamente o mesmo espaço, não é verdade? Por quê? Porque eles são figuras congruentes. Do mesmo jeito, vale aqui
para esses triângulos que estão aqui na cor lilás. Para esses triângulos aqui em azul, ó, a gente poderia sobrepor um ao outro e eles iam ocupar exatamente o mesmo espaço. E vale também para esse quadrilátero verde aqui, ó. A gente poderia colocar ele em cima desse outro, eles iriam ocupar exatamente o mesmo espaço, eles iriam coincidir, certo? Então, o nosso foco é aprender sobre congruência de triângulos. De uma maneira informal, nós podemos dizer que dois triângulos são congruentes se possuem a mesma forma e o mesmo tamanho. Ou seja, dois triângulos são congruentes se seus lados correspondentes ou homólogos, né? A gente pode chamar tanto de lados correspondentes como de lados homólogos, forem congruentes e seus ângulos correspondentes forem congruentes também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Percebam que esse lado AB, que é o que está de vermelho, né? Ele mede 18 centímetros. Ele é homólogo a esse aqui, DE, que também mede 18, certo? Então, nós podemos dizer, olhem aqui embaixo, ó, que o segmento AB, ou também o lado, né? O lado AB é congruente ao lado DE. Do mesmo jeito, vale para o lado BC, que mede 15, e é correspondente a esse aqui, DF, ó, que mede 15 também. Então, BC e DF, eles são congruentes. Da mesma forma, AC, que mede 9,6, e EF, que mede 9,6 também. Então, AC e EF são lados congruentes. Percebam que em relação aos ângulos acontece a mesma coisa, ó. O ângulo A, que mede 57, e o ângulo E, que mede 57. E percebam que, de fato, eles são correspondentes, ó, porque esse ângulo aqui de 57, ele está entre o lado de 9,6 e o de 18. E esse aqui também, ó, está entre o lado de 9,6 e o de 18. Do mesmo jeito, esse ângulo verde aqui de 32 é correspondente a esse aqui, e os dois têm a mesma medida, ou seja, são congruentes. E o ângulo C, que a gente não colocou medida, mas também não precisa, né? Porque a gente sabe que se aqui é 57 e aqui é 32, juntos eles dão 89. E todo triângulo tem soma dos ângulos internos dando 180. Então, se esses dois juntos formam 89, esse aqui de cima, né, para chegar em 180, ele tem que ser 91. E esse aqui também, né, tem que ser 91. Então, o ângulo C é congruente ao ângulo F. E aí, como a gente viu que os 6 elementos são congruentes, né, de forma respectiva, os 6 elementos que eu quero dizer, os 3 lados de um com os 3 lados do outro, de forma respectiva, e os 3 ângulos de um com os 3 ângulos do outro, de forma respectiva. Então, isso quer dizer que o triângulo ABC, olha aqui, é congruente ao triângulo EDF. E quando a gente vai escrever essa congruência, a gente coloca o símbolo de congruência aqui no meio, né, que vocês já conhecem, o igual com o tio em cima. E para representar triângulo, caso alguém não saiba, a gente coloca o desenho de um triângulo no início e as letrinhas, né, de cada vértice, A, B, C. E aqui, E, D, F. Lembrando de colocar na ordem correta. E quando eu falo ordem, eu não estou me referindo à ordem alfabética. Poderia ser em outra ordem, mas o que importa é vocês fazerem o seguinte, ó, eu comecei pelo ângulo de 57, fui para o de 32 e depois fui para esse amarelinho aqui, ó, que vale 91. Então, se aqui eu seguir essa ordem, esse caminho, 57, 32 e aqui 91, aqui eu tenho que ir na mesma ordem. O E, que é o de 57, esse aqui de 32 e esse aqui 91, EDF, tá certo? Da mesma forma, gente, vocês podem verificar essa congruência só a partir desses risquinhos, certo?
Aqui, esses risquinhos, eles vão indicar a congruência sem que a gente precise saber as medidas de cada lado e de cada ângulo. A gente só sabe que tem medidas iguais. A gente não sabe que medidas são essas. Mas não precisa, né, a gente saber o valor dessas medidas. Basta saber da congruência. Então, olha só. Esse lado AB, ele está representado com um risquinho. Então, o que tem a mesma medida que ele está representado com um risquinho também. Ah, Andréa, mas esse risquinho significa que se só tem um, mede 1 centímetro, é assim? Não, gente. Significa que os dois têm a mesma medida. Pode ser uma medida de 10 centímetros, de 7 centímetros, enfim, a gente não sabe. Mas a gente sabe que quando vem um risquinho em um e um risquinho no outro, significa medidas iguais. Do mesmo jeito, ó, 2 risquinhos aqui, 2 risquinhos aqui também. Então, significa que AC tem a mesma medida que DF. E do mesmo jeito, né, BC, que está representado com 3 risquinhos, tem a mesma medida que EF, que tem 3 risquinhos também. Os ângulos, a mesma coisa, ó. C é congruente a F, B é congruente a E e D é congruente a A, ó. Então, isso significa que esses dois triângulos, eles são congruentes, certo? Vamos agora para um exemplo resolvido. Em cada item abaixo, os dois triângulos são congruentes. Quanto vale x? Bom, a gente só precisa saber qual é o lado que é correspondente ao lado x. Então, olha só. Aqui é 20 e esse outro aqui, 20. Eles são correspondentes, né? São congruentes. Esse aqui mede 30. E esse aqui, apesar de não estar exibido, mas ele mede 30 também. Então, ó, esse aqui de 25, ele é correspondente a esse aqui que é x. Ou seja, x vale 25. Na letra B, nós temos aqui, ó, esse lado, que tem um risquinho, ele é congruente a esse outro, que tem um risquinho também. Eles são correspondentes. Esses dois ângulos aqui, ó, são de 90 graus. São ângulos homólogos, né? E eles são congruentes. Aqui mede 50 e aqui mede 50 também. Então, aqui mede x e aqui mede 5. São os lados que são correspondentes. Então, isso significa que x mede 5 centímetros. E por último, olha só. Esse lado é correspondente a esse. Esse ângulo é correspondente a esse outro aqui, ó. Esses ângulos daqui do meio, ó, eles são correspondentes também, né? São ângulos opostos pelo vértice. E aí, olha só, a gente pode ver que esse lado, o x, ele é correspondente a esse aqui de 15, né? Então, isso significa que x mede 15 centímetros. Bom, pessoal, e com esse exemplo eu encerro a minha videoaula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Na próxima aula a gente continua o nosso estudo sobre congruência. Tchau, tchau!